Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Deus seja louvado por todas as coisas criadas e pela sua vida também. Venho aqui para fazer a introdução para a gente compreender, e eu também, o livro do céu, essa grande obra de Jesus através de Luisa Picarreta. O que é o livro do céu? Como é que podemos compreender o livro do céu e qual é a finalidade? Por que Jesus veio ditar essas linhas deste livro, ao qual ele mesmo deu o título de Livro do Céu? O porquê que ele escolheu a Luísa para ser, então, digamos assim, a secretária, não é? A mensageira desses escritos. Então, na nota aqui desta ficha, no início do livro, tem essa referência do Livro do Céu como sendo a chamada que Deus faz às criaturas. Para quê? Para poderem voltarem à ordem, ao seu posto, não é? E à finalidade para o qual foram criadas por Deus. Então, Deus vem nos fazer esse chamado para voltarmos à ordem, não é? De como Ele fez todas as coisas no início. Sabemos que tudo ficou não já como Ele fez, como Ele criou, como Ele pensou, como Ele desejou, porque as Escrituras nos dão conta que Adão e Eva, os nossos primeiros pais, desobedeceram, não é? Aquilo que Deus tinha estabelecido de início, eles foram desobedientes e então acabaram por não cumprir aquilo que Deus queria desde o início. Então, nesta introdução, começo também por dizer o que está escrito aqui a seguir, que é Jesus mesmo que fala. Ele diz: Eu sou o mestre divino, o mestre da divina vontade, e as almas que vivem na minha vontade são o meu sorriso. É isso que ele quer, que vivamos obedientes à sua vontade, que façamos a sua vontade, não é? Como ele pediu a Adão e Eva, essa obediência, Deus nos pede também, não é? E é lindo fazer a vontade de Deus. Então Deus nos chama a essa entrega de a gente poder fazer a vontade divina. Deus quer sempre o nosso bem e Ele sabe o porquê que vem restabelecer isso que no início foi cortado, estragado, digamos assim, não é? Pela desobediência de Adão e Eva. Então Ele quer trazer este bem para nós. Continuando aqui, fala assim: Vejo o grande bem, é dos escritos mesmo de Luisa Picarreta, no livro do céu, que são 36 volumes, não é? E Jesus fala assim nessa nota introdutória de quem traduziu ou ajudou na tradução, não é? Para nos fazer compreender aqui com uma nota introdutória do livro do céu. Vejo o grande bem que farão estes escritos. Nossa paterna bondade, diz Jesus, se dignou e benignamente quis ditar estes escritos desde o coração com os modos mais insinuantes, atraentes, afáveis, cheio de doçura e com um amor tão grande que atinge o inacreditável. Cada palavra pode chamar-se um presságio de amor.
Cada palavra nesse livro do céu, não é? Nesses escritos do livro do céu, Jesus fala que se pode chamar de um presságio de amor, não é? Presságio é aquilo que antecipa, não é? Algo que vem a seguir. Então, um presságio de amor, não é? Uma coisa muito boa e que virá ainda através dela muitas outras coisas boas. Um maior que o outro. Por isso, querer tocar nesses escritos, diz Jesus, é querer tocar em mim mesmo. Olha a grandeza desses escritos. Jesus diz: querer tocar nesses escritos é querer tocar em mim mesmo. E, portanto, terei tal cuidado que nem sequer uma palavra deixarei que se perca. Então, são palavras de Jesus, em 20 de junho de 1938. Ele fala isso, mas lá no final desses escritos, né? Com a Luísa Picarreta. Então, queremos consagrar, diz aqui, nessa nota também, pré-introdutória, queremos consagrar este livro e os frutos que possam resultar desta leitura à Nossa Mãe Santíssima, a Rainha do Reino da Divina Vontade. Introdução. Nos escritos de Luísa Picarreta se distinguem claramente três etapas que são: primeiro, desde que Nosso Senhor começa a falar até ao volume 10, desde o primeiro volume desses escritos até ao volume 10, vai ensinando, Jesus vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala da sua vontade, porém, não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade, adequar-se a ela no abandono nela e etc. Jesus fala mais coisas sobre isso. Não lhe dá o conhecimento, diz aqui essa nota introdutória. Jesus não dá o conhecimento do viver no querer, no seu querer, ou seja, vai exercitando a Luísa na santidade humana, a qual para a Luísa é estritamente necessário, para depois passar à santidade do viver no reino divino, no reino do divino querer. Luísa é a primeira filha da divina vontade. É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade. E graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Cabe mencionar aqui que o volume 11 deste livro é o volume da mudança, onde Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes, senão que deseja a santidade do querer viver, a santidade do viver em seu querer, ou seja, a santidade divina. Jesus quer e ia falando com a Luísa, do volume 1 ao volume 10, não é? Ensinando para ela tudo sobre a santidade humana. Quer que ela compreenda, não é? Ensina a santidade, fala-lhe sobre a santidade humana e quer que ela vai aprendendo também sobre a santidade divina.
sobre o reino da vontade divina. Não te aflijas, filha minha, diz Jesus para Luísa. Tu deves saber que, quando vim à terra, vim abolir as leis antigas, outras a aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não faziam os demais. Entretanto, devendo unir em mim o antigo e o novo, quis observá-las para dar cumprimento às leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova, porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e o único sacrifício. Por isso, todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus, era mais que suficiente para satisfazer a todos. Agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que eu o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra, quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade. E à medida em que tu passes por eles e os pratiques, fazendo em meu querer, dou-lhes o cumprimento, os coroo, embelezando-os, lhes ponho um selo. Tudo deve terminar na minha vontade, e onde todas as santidades terminam, a santidade do meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isso, deixa-me fazer, faz-me repetir a minha vida e o que disse na redenção com muito amor. Agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, para primeiramente fazer que a minha vontade e as suas leis sejam conhecidas. Contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. Jesus quer que Luísa se una a Jesus no seu querer, que o querer da Luísa esteja unido ao querer de Jesus. Do volume 12 ao 24 é a coleção de material, verdades acerca do reino da divina vontade, operante na criatura. Claro, esta é uma etapa onde se combinam ainda os sofrimentos, a obediência, a resignação da Luísa e etc. Mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operativa na divina vontade. Jesus lhe disse em outubro de 1928. Jesus disse para Luísa: agora tu deves saber que tudo o que foi manifestado na tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo o que foi feito não foram outra coisa que uma coleção de materiais para edificar
e agora é necessário organizá-los e pôr tudo em ordem. E assim, como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo, assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem e fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso, o nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra seja concluída. A terceira etapa, do volume 25 ao 36, é a conclusão, ou seja, o construir o grandioso edifício do seu reino na alma, aprender como se vive, que passa com a criatura quando mora neste reino e, sobretudo, que se lhe chega a Deus quando a alma se entrega plenamente na feliz verdade. Nos espera uma grande aventura, conhecer a Deus, diz aqui o nosso irmão, o Dr. Salvador Tomazini Frias, que é o que fez essa nota introdutória. Diz que nos espera, ele diz, nos espera uma grandiosa aventura, conhecer a Deus, tratá-lo como uma familiaridade, com uma familiaridade inquestionável, dar o gozo e a felicidade que anseia toda a eternidade e que somente a alma que vive na sua vontade pode dar-lhe, unido a conhecer quem somos nós e para que fomos criados, qual a nossa finalidade. Então, Jesus, nessa obra, nos esclarece tudo isto. Quem quiser acompanhar, eu vou fazer os possíveis com a graça de Deus. Não sou muito boa, preciso trabalhar a minha constância, mas vou fazer os possíveis de aos poucos ir passando, não é? Para o meu conhecimento também, nessa santidade divina, para o meu conhecimento desse presságio, não é? De amor que Jesus fala aqui nesses escritos, toda essa beleza, a verdade que Ele nos quer trazer para nós voltarmos à origem, não é? Como era no início, para que então se faça a sua vontade, assim no céu, assim na terra como no céu. Então é preciso esse aprofundamento, é preciso estar, né? Querer estar com Jesus, porque Ele fala também que ler esses escritos não é querer estar com Ele, porque é Ele mesmo nesses escritos, não é? Falar um pouquinho mais acima. Então vamos conhecer Jesus como Ele é, como Ele se deu a conhecer através destes escritos. A Luísa Picarreta se quer dar a conhecer a nós e quer que se viva esta santidade que é a divina, não é? A santidade divina que Ele nos vem trazer através de Luísa Picarreta e que ele faz essa comparação, não é? Que antigamente havia também as leis do Antigo Testamento e tudo mais, mas quando ele veio, não é? Veio abolir muita coisa do Antigo Testamento, não é? Veio dar ele não simplesmente aboliu, mas deu o pleno cumprimento, não é? E ele próprio também as cumpriu, como nunca ninguém tinha cumprido, cumpriu na sua plenitude, não é? Então deu o pleno cumprimento de tudo do Antigo Testamento, não é? E implementou então aquelas coisas, não é? Que estão no Novo Testamento, não é? E todo o sacrifício que se fazia no Antigo Testamento, não é? No Novo já não foi preciso fazer, porque ele mesmo se deu em sacrifício, então foi o sacrifício mais perfeito, não é?
abolindo assim muitas coisas do Antigo Testamento, para então passarmos a viver o Novo Testamento, não é? Então, ele quer trazer também essa novidade, não é? De tudo aquilo que ele apresentou na redenção, todas aquelas graças que ele deu, não é? A muitos santos, toda aquela santidade que ele trouxe, não é? Para os santos, que nós temos conhecimento, não é? Da vida dos santos, tudo aquilo que aconteceu, muitas maravilhas ele fez também naquela altura, não é? Que ele agora aqui fala como, trata como santidade, não é? Humana. E então ele agora quer também renovar, não é? Eu percebi assim, como ele renovou as coisas do Antigo Testamento para o Novo, então ele também quer renovar a santidade. Aquilo que já era a santidade passada, que ele trata como santidade humana, não é? Ele agora quer dar, como se fosse assim também, não é? Um pleno cumprimento. É o que estou a dizer, a minha compreensão, não é? Ele quer também renovar, não é? Quer nos trazer então essa coisa nova, essa novidade do fazer a sua vontade, para voltarmos à origem, não é? A finalidade para a qual fomos criados, e nos apresenta então essa a santidade do querer divino, não é? De viver no seu querer, a santidade divina. Então, quem acompanhar, eu vou do início, não é? Ir lendo para ir percebendo o contexto de toda essa introdução, do que Jesus nos fala, do que ele nos traz, do que ele precisou que a Luísa vivesse, não é? E que ficasse também para nós essa santidade. Então, aos poucos, conforme ele quiser, ele vai dar a compreensão, não é? Daquilo que vai ser lido, porque ao tocar esses escritos, ele falou que se toca a ele mesmo, né? Estar em contato com esses escritos, estamos a entrar em contato com ele. Então será ele, através, não é, do seu Espírito, o Espírito Santo, nos dar a conhecer e compreender aquilo que ele quiser, não é, acerca desses escritos. Vamos juntos, nos aprofundando, para tentar entender e ficar claro para nós essa santidade divina que Jesus veio trazer através de Luísa Picarreta, a quem ele chama a minha filha, não é a filha, a pequena filha da vontade divina, não é? Aquela que então fez a vontade divina, Jesus a preparou, Jesus a ensinou e fez dela então a filha da divina vontade, não é? Aquela que cumpriu aquilo que Deus quis com este projeto da santidade divina. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine com os seus raios de luzes para compreender aquilo que Ele quiser, conforme Ele quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em Ti.